Olá, boa noite. Começa agora mais um Frente a Frente ao vivo nesta sexta-feira. Hoje recebemos Padre Evandro Landri, da Arquidiocese de Palmas, no Tocantins, e que por uma missão muito especial está em São José do Rio Preto. E você pode participar conosco, mande a sua pergunta. Basta apontar o QR Code para a câmera aqui para a tela e enviar a sua pergunta. Boa noite, Padre Evandro. Tudo bom? Boa noite, Rô. Tudo bem? Graças a Deus. Uma boa noite a todos que nos acompanham também, né? O pessoal lá do Tocantins, da minha antiga paróquia, também da minha paróquia atual, que é de Mirassolândia, Santo Antônio de Pádua, também um grande abraço, né? E a minha mãe que deve estar assistindo também. Com certeza. Padre Evandro, quais foram as mudanças que impactaram na vida do senhor essa decisão de deixar a Arquidiocese de Palmas? Então, na realidade, o que acabou acontecendo foi o seguinte, em 2001, né, deixei tudo aqui, em 2002 eu fui para Palmas, né, buscando viver a missão. A minha paróquia era Santa Teresinha do Menino Jesus, e sempre ouvindo falar de missão e tal, né. Então lá eu fiz todo o meu estudo de filosofia, teologia eu fui enviado para Roma para fazer lá, depois voltei, fui ordenado, né, mais um tempo aqui no Brasil, voltei outra vez para Roma para fazer um mestrado em patrística, né? E então minha mãe estava aqui, minha mãe, meu pai moravam aqui, e faz 12 anos que meu pai faleceu, então minha mãe ficou viúva, né? E, né, vai chegando a idade, então, né, a missão aqui também, né? Graças a Deus, o bispo daqui, Dom Antônio Vilar, me confiou a missão de estar assumindo ali a paróquia de Mirassolândia, né? Então, o motivo que me trouxe, né, aqui também é estar mais próximo da minha mãe, cuidar dela, né? Já que eu brinco, né, que antes de ser padre eu sou filho, né? Então não tem como, né? Nesse momento. Tá cuidando. Exatamente, está mais próximo dela. Tá certo, padre. Quem participa aqui conosco é a jornalista Luciana Martins. E a Luciana tem perguntas, né, Luciana, pra gente? Boa noite. Boa noite, Rosana. Boa noite, padre. Isso mesmo, Rosana. Hoje nós vamos ter a primeira pergunta agora do Matheus Lopes, que ele quer saber como que está essa situação aqui, o senhor que está participando agora do programa. Eu sou Matheus e a minha grande dúvida é como fazer os jovens, que muitas vezes estão desmotivados, voltarem para a igreja. Muito obrigado, meu querido. Então é interessante, né? O Papa João Paulo II falou sobre isso, o Papa Bento, o Papa Francisco insiste muito nisso. É necessário evangelizar. Hoje, o jovem, ele se atrai, e nós estamos percebendo uma coisa, o jovem não se atrai pelo oba-oba, às vezes a gente tem essa impressão, né? O oba-oba, o barulho e tal, mas hoje nós percebemos que os jovens procuram algo profundo, porque a sociedade está tão líquida, vamos dizer assim, nada parece que tem valor, nada tem sentido, nunca se ouviu falar tanto de depressão entre jovens. Verdade. Então, por quê? Se perdeu realmente o sentido básico, que é apresentar nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O sentido da nossa vida como cristão é essa. Então, assim, eu falo é voltar às raízes. Vejamos o que os apóstolos fizeram. Anunciavam Jesus. É isso. E o sucesso da igreja foi esse. Se você pegar Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que desde o dia de Pentecostes, ali Pedro já com o primeiro anúncio, já converteu 5.000 pessoas. No primeiro anúncio. E ali depois Paulo que visitou, né, todo, vamos dizer assim, todo o mundo, né, pagão na época. Então, e faziam o quê? Anunciavam o evangelho. Então, hoje, às vezes, eu falo assim, a gente precisa voltar ao básico. Eu brinco assim, o que é necessário para existir uma árvore de Natal? A árvore. Esse é o básico, esse é o necessário, né? Esse é o essencial. Então, muitas vezes, a gente vai colocando tantos penduricalhos que a árvore some. Você não vê mais a árvore. E às vezes a gente faz isso na fé. Então a gente começa a achar técnicas e não sei o quê, e às vezes aquilo que é o mais importante, que é levar, né, o anúncio do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. As pessoas estão necessitadas de ouvir sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia. Porque nós vemos um mundo que falta tanto a misericórdia. Então, quando a gente fala desse Deus que ama, que é misericordioso, que enviou o seu Filho, que é aquilo que a gente chama de querigma, né, no grego querigma, que é anúncio, né? Então, é o anúncio do Evangelho, precisa retomar urgentemente. Os papas têm insistido muito nisso, né? Que nós precisamos retomar a evangelização.
né, esta evangelização. E aí existem várias formas, né? Existem várias formas. Nós temos visto aí, né, por exemplo, o acampamento é uma das formas, né, que o pessoal tem usado. O TLC, né, que o pessoal... Então, tem assim, vários grupos, a Renovação Carismática, que tem atraído realmente os jovens com o anúncio do Evangelho. Então, eu acho que o sucesso é sempre esse, né? É fazer aquilo que os apóstolos faziam no início da igreja. Padre, e eu tenho uma informação aqui, de acordo com a estimativa feita pelo Instituto de Marketing Católico, o número da população brasileira católica é de 98%. E em 2022, segundo o IBGE, esse número era de 130 milhões. Na opinião do senhor, esse declínio, a que se dá? É isso que o senhor estava falando, então, essa anunciação do Evangelho? Sim, porque às vezes o que a gente percebe, as pessoas têm uma sede de ouvir a palavra. E aqui eu tenho que fazer um meia-culpa. Às vezes nós, padres, a pessoa vai à missa e ele fala de tudo, menos do Evangelho. As pessoas querem ouvir falar do Evangelho. Então, às vezes vai lá, o padre faz uma piadinha, faz uma brincadeira, fala de um time de futebol, ok, é legal, tal. Mas o que a pessoa quer? Ela quer ouvir falar da palavra. Ela vai para isso na igreja, né? Então, volto a isso daqui. E é interessante que eu tenho acompanhado alguns canais de protestantes que se tornaram católicos e eles voltaram por causa da doutrina. Porque eles foram ler os padres da igreja, lá no início da igreja, aqueles, né, padres aqui no sentido de pais, aqueles que foram os primeiros a defenderem a nossa fé, né? E eles começam a olhar, eles vão lá e olham e falam, nossa, é o que a igreja católica prega até hoje. Então, assim, eu acredito que muitas vezes isso parte realmente de um abandono, talvez, de evangelizar. E volto a insistir, os papas têm falado muito, o Papa João Paulo II falava muito de uma nova evangelização, e é para evangelizar os batizados. Ou seja, vivemos como se não fôssemos, somos batizados, mas vivemos como se não o fôssemos, né? Ou seja, como se eu não conhecesse a Deus, como se eu não conhecesse os mandamentos, né? E aí o que muitas vezes tem acontecido, as pessoas às vezes abandonam a igreja, algumas porque nunca foram, era aquele famoso católico de IBGE. Isso é realidade. Existe. Que acontece muito, né? Sim, infelizmente. A pessoa vai lá e pergunta, qual é a sua religião? Católico. Você vai na igreja? Não. Católico não praticante. Não existe, Como gente. seria, né? É a mesma coisa que eu falar assim, eu sou um corredor não praticante. Ué, Se não tiver o treino, a dedicação... Você não é corredor. Se eu fico sentado, não existe corredor não praticante. Não existe católico não praticante. Ele pode... Hoje tem umas expressões famosas, os desigrejados. Que são aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas que não tem não sigo nenhuma denominação, né? Por quê? Porque muitas vezes, e aqui é uma coisa importante, Rô, que a gente tem que ter muito claro. Nós temos que estar na igreja, não é por causa da Rô, não é por causa do Padre Evandro, não é por causa do Papa, por mais que eu ame o Papa, é por causa de Jesus Cristo. E somente por causa dele. E muitas vezes as pessoas vão na igreja porque porque gosta do padre, porque gosta do pessoal que canta. E aí, aquele pessoal que canta não vai mais, eu não vou mais. Mudou o padre, foi para outra cidade, não vou mais na igreja, porque agora o padre que está ali eu não gosto. Então isso é comum acontecer em vários lugares? Não, inclusive eu estava conversando com alguns pastores evangélicos, é na igreja evangélica que está acontecendo esse abandono. Por quê? O que me dá a impressão que hoje, né, é aquilo, por exemplo, vamos pegar um pouquinho talvez nossos avós. Os nossos avós, Sexta-feira Santa. Como era a Sexta-feira Santa? Era realmente um dia que se guardava. Hoje, Sexta-feira Santa, o shopping está aberto. Virou o Dia Nacional da Bacalhoada, né? Todo mundo vai fazer bacalhoada, né? Que tem condições de comprar bacalhau, vai comprar merluza, né? Mas esquece o verdadeiro significado. E eu brinco, as duas maiores festas nossas, Natal, que está se aproximando, e Páscoa. O Natal hoje se fala do Papai Noel, não do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a Páscoa se fala do quê? Do coelhinho. Não se fala da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós notamos? Que nós somos, como eu disse, hoje é tão líquida a nossa sociedade que foi se perdendo coisas básicas, fundamentos, né? Que a gente tinha. Né? Aquilo que eu falava, domingo era um dia que não se abria nada. Então as pessoas já se organizavam, porque domingo vai estar tudo fechado.
Semana Santa, está tudo fechado, sexta-feira. Então, assim, hoje nós não temos mais referência nem de fé. Eu falo assim, às vezes, as pessoas vão à igreja hoje como se ela fosse num clube. Entendeu? Antigamente, a gente tinha até essa brincadeira, a roupa de ver Deus. Algumas pessoas vão lembrar dessa expressão, a roupa de ver Deus. Que era aquela roupa que você guardava para o domingo, era a melhor roupa. Hoje as pessoas vão de short, vão de chinelo, vão de camiseta cavada, como se vai para uma praia. Ah, Deus conhece meu coração. Realmente, claro que Deus conhece seu coração. Mas eu acho que assim, tudo, a gente demonstra o amor que nós temos por pequenos gestos. Os pequenos gestos é que fazem a grande diferença. Então, assim, eu vou a um lugar, e eu falo muito isso, o pessoal lá da paróquia, volta e meia me ouve falar isso. Nós estamos perdendo, Rô, a noção do sagrado. Aquela noção que os nossos avós tinham das coisas santas, de se guardar os dias santos, hoje não existe mais. Então você nota isso. Então se as pessoas vão à igreja, é um converseiro dentro da igreja e tal. Então, porque nós estamos perdendo a noção do sagrado. E perdendo a noção do sagrado, eu começo a tratar a igreja como qualquer outro lugar. Que triste, né? Padre, o senhor falando aqui e já chegou pergunta, não é isso, Luciana? Isso mesmo, Rosana. É da Bruna de Freitas de Palmas. Boa noite, Padre Evandro. De que forma os acampamentos podem reacender a fé e resgatar as pessoas para a igreja? Então, existem vários acampamentos, tá, gente? Várias formas de acampamento. Um dos acampamentos que hoje talvez o pessoal, inclusive em Palmas tem o Manaim, né? O Manaim. Aqui nós temos sênior, nós temos juvenil, nós temos mirim, nós temos de casal, tem o FAC, que é para adolescente, então tem para todo gosto, né? Eu digo assim, acampamento você tem que fazer, é uma experiência, tá? Eu sempre digo, Deus se experimenta, né? Às vezes nós temos, isso também é uma coisa importante, nós temos uma ideia muito intelectualizada de Deus. E quando você experimenta Deus, que você sente a presença de Deus, muda a sua vida. Então, eu digo assim a você, faça o acampamento. O acampamento não tem como explicar, é uma experiência, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, eu fiz o acampamento em 2008, em agosto de 2008, o segundo que teve aqui em São José do Rio Preto, ainda morando em Palmas, né? E eu foi interessante porque fiz como seminarista, depois já voltei como padre, já voltei como diretor espiritual. E eu digo assim, foi muito forte. O problema, assim, o encontro que... Olha que eu já era de caminhada, fiz encontro até fora do Brasil e tal, né? Mas, assim, foi muito forte. E eu brincava assim, que Deus não falava, né? Ele gritava com a gente, né? Só não ouvia quem não quisesse. O problema eu digo assim, o acampamento, ele funciona como uma rede. Você joga a rede, você pega o peixe, né? E aí depois precisa ter um trabalho todo de formação para que aquelas pessoas não se percam. Eu brinco assim, depois você precisa limpar o peixe, né? Sim. Não adianta pescar. Então muitas vezes a gente fica preocupado no pescar, né? Pesca, mas depois as pessoas vão abandonando. Então é preciso se integrar mesmo, fazer parte da paróquia, né? Não precisa ser da paróquia talvez que você fez o acampamento, mas da sua. Vai ali, a gente precisa, os padres, às vezes nós precisamos tanto de ajuda, então é preciso. Não adianta só ficar, senão fica naquilo que eu digo, oba-oba, né? Isso, tem que dar continuidade. Exato. E o senhor falou aí do acampamento mirim, o FAC, o adulto, então não existe uma melhor idade para fazer o acampamento? De jeito nenhum. A gente brinca que é de mamanda caducando, né? Assim, o mirim, eu não vou lembrar a idade, mas como o próprio nome diz, é para molecadinha mesmo, né? Então, assim, e depois o sênior, que é a partir de 21, e aí vai, né? 21 até, nós já tivemos pessoa de 80 e poucos anos fazendo, que aliás dão um show, viu? Dão um show. E a gente tem mais perguntas, não é, Luciana? Isso mesmo. O Matheus Chimizo, de Parada Inglesa, ele fala, sua bênção, Padre Evandro, qual mensagem o senhor deixa para os jovens que estão buscando o seu caminho? Muito bem. Boa noite, meu querido. Então, é aquilo que eu dizia. A primeira coisa, Mateus, né? A primeira coisa, meu querido, é foco em Jesus. A nossa vida só vai ter sentido como cristão em Jesus. Eu gosto sempre de citar aquela passagem em que Jesus anda sobre as águas. E que aí Pedro fala, né? Senhor, se é o Senhor, fala, né? Manda eu ir. E Jesus não faz discurso nenhum, ele só fala para Pedro, vem. E Pedro anda sobre as águas, até o momento em que ele presta atenção no vento e afunda.
Ele desviou o olhar de Jesus para prestar atenção no vento. Então eu sempre digo assim, jovens, olhar fixo em Jesus. É olhar para Jesus, não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Você vai encontrar defeito nos outros, mas eu também tenho defeito. Então, às vezes, a impressão que a gente tem, eu acho muito interessante quando a pessoa diz assim, eu não vou na igreja porque está cheio de gente hipócrita. Aí eu fico olhando e falo assim, Jesus sabia que no templo de Jerusalém tinha gente hipócrita, Jesus sabia que lá nas sinagogas que ele frequentava tinha gente hipócrita e ele nunca deixou de ir. Então, o Senhor já nos deu exemplo. Né? E aí eu fico sempre pensando, será que a hipocrisia também não está em quem está falando, né? Às vezes a gente está chamando outro de hipócrita, mas eu também estou no mesmo caminho. Então, é exatamente isso. Olhos fixos em Jesus, entendeu? Segue os mandamentos, obedece à Santa Mãe Igreja, que você não vai ter erro. Né? A igreja, eu falo que ela é essa mãe, né, que nos gera para a vida eterna. Assim como a Virgem Santíssima gerou o Senhor, né, para a nossa salvação, a igreja, como nossa mãe, nos gera para a vida eterna também. Né? Padre Evandro, o senhor fez teologia e mestrado em Roma. Exato. Trabalhou na Nunciatura Apostólica. Gostaria que o senhor falasse para nós qual que é o papel da Nunciatura Apostólica, a importância dela para os fiéis. Para nós é muito importante. A Nunciatura, só para a gente entender, porque o nome não é um nome muito comum, né? Não é. Nunciatura Apostólica, o núncio apostólico. Tá? Nada mais é do que o embaixador, nuntius, em latim quer dizer embaixador. Então, lá em Brasília, que foi onde está a Nunciatura, nós temos todas as embaixadas da Itália, da Alemanha, de Portugal, de todos os países. E só que nós não chamamos na igreja de embaixada, nós chamamos de nunciatura. Tá? Esse é o nome que já vem do latim e tal. Então, o núncio ele é o representante do Santo Padre no Brasil. Né? Então, assim, quando vai ser eleito um bispo aqui, então a nunciatura faz todo esse trabalho de coleta. Por exemplo, a diocese ficou vacante, ou seja, está sem bispo. O bispo foi transferido ou se aposentou, né? Como a gente fala, o bispo é emérito. Então, o que acontece? Precisa se escolher um novo. Então, é um trabalho que a nunciatura faz. Inclusive, era uma das partes que eu fazia lá. É um trabalho bastante burocrático, cansativo. Né? Então aí a gente prepara todo o processo, manda para Roma 3 nomes, mas aí também já é o núncio, os monsenhores que vão depois. A gente só faz a coleta de dados, vamos dizer assim, né? E aí manda. Então, assim, os novos bispos, né? Então passa tudo por ali. Por exemplo, se vai ter um grande encontro aqui, que nem, por exemplo, Jornada Mundial da Juventude, então a nunciatura que vai fazendo todo esse trâmite também, né? Então, é a embaixada do Vaticano no Brasil. Então, para nós é muito importante, porque, vamos dizer, como eu costumo dizer, é estar próximo do Santo Padre também, né? Na nunciatura. Então, foi uma experiência. Eu fiquei só um ano, porque, infelizmente, Brasília é meio cruel para quem tem alergia, e eu sofri bastante com alergia lá, mas foi uma experiência, amigos, e uma experiência única, assim, de você conhecer. Claro que a gente não pode entrar em detalhes aqui, mas todo o processo, né, para eleger um novo bispo ou fazer um novo bispo, né? Então, a nunciatura trabalha com toda essa parte também, né? Perfeito, padre. E nós agora vamos então para um breve intervalo comercial. Você pode participar aqui com a gente no Frente a Frente. É só apontar o celular para o QR Code que aparece na tela e enviar a sua pergunta. Nós voltamos já já. Estamos de volta aqui no Frente a Frente. O padre Evandro Landri é o nosso convidado de hoje. E você pode participar, hein? Mande sua pergunta aqui para nós. Padre, o senhor falava sobre a nunciatura apostólica, né? Gostaria de saber, então, como a nunciatura ela pode ajudar na promoção da paz e no diálogo interreligioso. Então, exatamente. Como eu disse, a nunciatura é a representação do Vaticano, no caso aqui, né, no Brasil e em todos os lugares do mundo, que tem o mesmo nome, afinal de contas, né? E o que é interessante, porque o Santo Padre, o Papa Francisco, principal, mas como eu disse, eu estou citando o Papa Francisco, mas a Igreja sempre procurou esse diálogo tanto interreligioso quanto ecumênico. Eu gostaria, se me permite aqui, abrir um parênteses e explicar o que é uma coisa e outra, porque às vezes as pessoas não sabem fazer a diferença de diálogo interreligioso, tá, e do ecumênico. As pessoas acham que é a mesma coisa. O ecumênico é entre cristãos.
A própria palavra que vem do grego quer dizer uma tradução mais ou menos assim, da mesma casa, né? Da mesma casa. Então, ou seja, o ecumenismo se dá entre os cristãos. Sim. Então, com, por exemplo, um espírita, um budista, é o diálogo interreligioso. Né? Então, às vezes é comum a pessoa falar, fizemos um culto ecumênico. Na realidade, foi um culto interreligioso. Né? Então, existe essa pequena diferença. Então, assim, o Papa, né, de João Paulo II, Bento, né, e agora o Papa Francisco também, volta e meia faz alguns encontros com líderes mundiais de várias religiões, né? Porque já desde a época dos padres da igreja, principalmente Justino, mártir, ele vai falar que existe aquilo que a gente dá o nome, né, ele dá esse nome semina verbi, né? Ou seja, as sementes do verbo. Ou seja, nós acreditamos que realmente na Igreja Católica o Senhor deixou todos os meios de salvação através dos sacramentos, das escrituras, da tradição, né? Mas que nas outras religiões também nós conseguimos encontrar algumas coisas, não completo como na igreja, mas algumas, né, aquilo que a gente chama de sementes do verbo, né? Então algumas, vamos dizer, verdades ali também você consegue encontrar. Então é exatamente isso que a igreja, e é claro, e a Anunciatura também faz esse trabalho, uma vez que representa a Santa Sé, de ver não as diferenças, mas aquilo que nos une, o que nos faz igual, né? Então, principalmente aí falando, por exemplo, do ecumenismo, né? Então, nós temos aí, por exemplo, em relação à Virgem Maria, os ortodoxos, nós, né, temos um culto especial, mas já, por exemplo, os evangélicos não. Mas existem outras coisas que nós temos em comum. Então, é isso que geralmente nós procuramos, o diálogo interreligioso, o diálogo ecumênico, é buscar aquilo não que nos faz diferentes, mas aquilo que nos faz igual, para que nós possamos tentar viver, pelo menos, né, de forma pacífica, né, e sempre tentando, porque é interessante que o ecumenismo, ele é muito forte, a igreja deseja isso, procura esse diálogo, porque, né, espera um dia que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos falou, né? Haverá um só pastor e um só rebanho, né? Claro que a gente sabe que é um longo caminho a ser percorrido, mas eu digo que um longo caminho a ser percorrido, eu não faço parado. Sim. Né? Se eu ficar olhando, nossa, é longo o caminho, é longo, e eu não der o primeiro passo, eu tenho que dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e aí o caminho vai se encurtando, por mais longo que ele seja, né? Mas aí a gente fala que o caminho é longo, mas não dá nenhum nada, passo. Né? Não fica ali estático. Padre, o senhor falando aqui, já chegou pergunta também agora de Minas Gerais, Luciana? Isso mesmo, Rosana. É o Ananias, ele é de Diego Vasconcelos, em Minas. Padre Evandro, boa noite. Qual a melhor forma de levar as pessoas afastadas da Igreja Católica se aproximarem mais da Igreja? O que deve ser feito? Primeira coisa que eu tenho certeza, é o testemunho de vida que os cristãos precisam dar, né? Eu digo sempre, ser cristão na igreja é fácil. Isso é tranquilo, esquentar banco 1 hora por semana, ou até 1 hora por dia, isso é fácil. Ser cristão dentro da igreja é fácil. Tem é prática. Fora, exatamente, é onde, eu insisto muito isso, eu falo, lá fora é que nós precisamos. Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aí depois ele diz, se o sal perde o sabor, o que você faz com ele? Você joga fora. Se a luz não ilumina mais, não serve para mais nada. Então, o cristão que não é cristão, porque às vezes nós temos aquela ideia assim, não, nós temos que nos encaixar com as coisas do mundo. Alto lá. Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Isso é uma coisa que lá, se você vai lá na carta de Ogneto, que é do começo da igreja, e ele falava isso, né? Que os cristãos estão neste mundo, mas não são deste mundo, né? Ele fala assim, né, que a nossa nação, né, estamos em todos os lugares, mas não pertencemos a lugar nenhum. Então, é importante isso. Acho que a primeira coisa é o testemunho. A gente não tem aquela famosa frase, como é que é? As palavras comovem, os testemunhos arrastam, né? Então, às vezes, talvez isso, a pessoa fala, prega até, às vezes, é pregador, mas o testemunho do dia a dia é muito diferente do que se prega. Então, acho que a primeira coisa é isso, é o testemunho. Claro que este testemunho também vinculado ao anúncio do Evangelho. E eu me lembro de São Francisco de Assis, é muito interessante porque São Francisco,
Ele chamava ali, né, o leão, ali, os confratelli, como a gente fala no italiano, né, os irmãos dele ali, vamos evangelizar. Aí saía por Assis, andava e voltava para casa. Aí o pessoal falou, ô Francisco, nós não saímos para evangelizar? Sim, nós acabamos de evangelizar. Mas como? Nós não falamos nada. Ele falou, evangelizamos com a vida. E se for necessário, usamos palavras. Então, eu acho que isso que São Francisco disse está muito atual. Evangelizar com palavra não é difícil. Eu falo, basta você ter uma boa retórica, você ter um microfone na mão e tal. Sair falando palavras bonitas, né? Agora, você viver o dia a dia ali, o cristianismo, né? Que aí é que é aquela velha história, né? Às vezes a gente ouve, ah, padre, mas todo mundo faz assim. E eu gosto sempre de dizer uma frase, aquilo que é errado, continua errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. E aquilo que é certo, continua certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Não é porque todo mundo está fazendo algo errado, que se tornou certo. Aquele algo errado continua errado. Então o mundo precisa disso. Se eu sou sal, se eu sou luz, eu tenho que salgar, eu tenho que iluminar. Ou seja, se o cristão deixa de ser cristão, se ele vive como o mundo, ele não serve para mais nada. É como o sal que não salga e a luz que não ilumina. Que forte isso, padre. E a gente tem mais perguntas, é isso, Luciana? Isso mesmo, Rosana. Inclusive uma saudação do Aparecido de Mirassolândia. Está agradecendo pelo programa. O senhor está sendo muito claro, esclarecedor, muito fácil de ser entendido. E o Júnior da Moca, ele pergunta para padre, como fazer para que os acampamentos não virem futuramente reunião de pessoas mais envelhecidas, sem arrebanhar novos jovens? Então, é aquilo que eu falei, né? Os acampamentos, eles têm várias modalidades. Eu volto a dizer, o acampamento é uma rede, você pesca. E aí, isso é uma coisa que eu sempre tive preocupação, e aí nós temos alguns cursos que o pessoal faz, né? Que nem aqui em São José do Rio Preto, o pessoal da Missão Guadalupe faz o Nauiolim, né? Que vai aprofundar nas verdades da fé. Então, isso é importante, porque assim, eu digo, né, aquele oba-oba do acampamento, entenda que oba-oba entre, né, que o pessoal sai, que eu falo assim, né, que sai com o Espírito Santo saindo pelas ventas, né, como a gente brinca, mas não pode ser só isso. A fé é muito diferente de emoção. O que às vezes acaba acontecendo é isso, a pessoa ela vai para um encontro, não só um acampamento, vai para um encontro, né, volta do encontro maravilhado e tal, só que isso só fica o famoso fogo de palha, pega fogo rapidinho, né? Aleluiado. Aleluiado, como a gente brinca, exatamente, sai aleluiado, que é muito bom, não é ruim isso, só que só fica nisso. Não pratica, então, aprofundar a fé, em primeiro lugar. São Pedro, se eu não me engano, na sua primeira carta, ele vai dizer assim, né, estejam preparados para dar razão da vossa fé. O que é razão? É explicar a fé. Então, nós precisamos conhecer a fé. Então, às vezes a gente vai para o encontro, vai, né, para um acampamento e tal, volta, como a gente brinca, aleluiado e tal, mas não amadurece a fé. E aí vai acontecer exatamente isso. Nós vamos ter ali, talvez, né, pessoas mais idosas. Claro que eu volto a dizer, existem modalidades de acampamento, então não adianta eu colocar um jovem para fazer um acampamento sênior, que ele não vai dar, né, é um outro pique, é um outro ritmo, né? Então, o jovem deve fazer o acampamento jovem. Métodos são diferentes, né, exato, para cada idade. O método tem que ser assim, tem que ser. né? Mas volto a dizer, em todos os casos, né, o testemunho de vida, aquilo que eu já tinha dito, a evangelização, né, o conhecimento da fé. Então, são coisas que estão umas atreladas à outra, né? Perfeito. Luciana? Padre, a Vera de Piracicaba, ela diz que a igreja tem símbolos e simbologias tão ricas e belas. Como usar a tradição de forma eficiente para evangelizar? Essa pergunta, padre, poderia caber também um pouco do estudo da patrística que o senhor fez? Perfeito, ótimo. Sim, Lu, encaixa perfeitamente. Boa pergunta, viu? Porque o que acaba acontecendo é o esvaziamento dos nossos símbolos. Eu digo assim, entendo o que eu vou dizer, pelo amor de Deus, gente, mas é um fato que às vezes a gente encontra, né? Eu não quero aqui dizer, criticar ninguém de forma alguma. Mas, às vezes, assim, eu já fui em missa, muito antes de entrar no seminário, assim, vai ter a entrada da palavra. Aí eu me lembro de uma missa que eu fui e entrou um corpo, hoje o pessoal, não tá, graças a Deus, a CNBB foi nos corrigindo ali, mas nos anos 90 isso era muito comum.
E entrou um corpo de bailarinas com a Bíblia. Aí, né, andando na pontinha do pé, aquela roupinha toda assim, bonito, visualmente bonito. Mas eu fiquei pensando, eu olhei e falei assim, quem prestou atenção na Bíblia? Então nós temos que tomar cuidado. Mais atenção. Exato. Então nós temos ali realmente símbolos e tal, que são importantes e que às vezes nós esvaziamos o sentido. Porque a gente quer enfeitar demais e quer, né? Então é preciso que a gente retome, porque a igreja tem, e aí a gente vê também a questão da patrística, que é a tradição, aquilo que nós recebemos, porque a palavra traditio no latim quer dizer transmissão. Transmissão do quê? Da fé. Quando a gente vai ser batizado, talvez você nunca prestou atenção, no momento do batismo, se você é padrinho ali, ou se você batizou seu filho, o padre faz uma série de perguntas, né? Credes em Deus Pai, todo mundo, creio. Depois a gente renuncio. Né? Então começa renunciando primeiro, né? Faz a renúncia, e depois professa a fé. Credes em um só Deus, Pai, todo, creio. E em Jesus Cristo, eu creio. E a hora que termina, o padre diz assim, esta é a fé que da igreja recebemos. Então, quem nos transmite a fé é a igreja. A fé não é algo pessoal. Existe a fé como dom que Deus nos dá, porque só assim vamos acreditar que Deus existe, mas a fé da igreja é transmitir aquilo que a igreja acredita, a Santíssima Trindade, a virgindade perpétua da Virgem Maria. Então, tudo isso daí nos é transmitido. E a igreja, como mãe, como mestra, nos transmite as verdades da fé, né? E ali, entre tantas coisas aí que nós temos, né? Por exemplo, a igreja tem o ostensório, que nós colocamos ali o Senhor para a adoração. Então, o ostensório já nos chama atenção. Mas às vezes nós tratamos o ostensório como qualquer forma. Um dia mesmo... Quando o senhor fala nós tratamos, está se referindo a quem? Não, eu estou falando assim, às vezes até nós padres Sim. tratamos assim de uma forma, graças a Deus, eu vou dizer que 99% não. Mas às vezes a gente encontra uns que, como se fosse qualquer coisa, sabe assim? Não, ali é onde nós colocamos aquilo que é mais sagrado para nós, que é a Eucaristia, né? Então, às vezes, esse esvaziamento dos símbolos vem até por parte de alguns sacerdotes, né? Que acham que aquilo não é importante. Então, hoje, por exemplo, nós tivemos, né, hoje a liturgia é a memória de Santa Luzia. E as pessoas esperam que o padre dê a bênção dos olhos. Entendeu? Da visão. Sim. Então, assim, e às vezes o padre, isso é bobagem. Não é, né? Tem tantos devotos, Exato, né? então isso é importante, como de São Brás, que o pessoal vai para, né? Então tem padre que fala, não, isso é bobagem. Não é bobagem. E quando isso se é pensa assim, é isso que igreja. acaba afastando, Exato. deixa de... Porque a pessoa fala, se o padre está dizendo, então porque é, né? Uhum. Então, mas aqui, volto a afirmar, 99%, graças a Deus, né? Mas tem, às vezes, uma minoria ali. Então, é importante que nós retomemos, né, tudo aquilo que a igreja traz, tudo aquilo que é a tradição, né? Aí, no caso dos padres da igreja, falando especificamente, né? São 8 séculos, imagina, esses homens defendendo a fé de tantas heresias, né, que apareceu na história da igreja, mas é importante sempre isso, né, que nós retomemos. Volto aquilo lá que a gente falava lá no comecinho, retomar o querigma, né, o anúncio do evangelho, né, e tudo aquilo que a igreja tem, que nós podemos usar. Quando você vai... Aqui no Brasil, as igrejas mais antigas talvez tenham, mas, por exemplo, em Roma, a gente vai e lembremos que as catedrais, as grandes basílicas de Roma, o povo não sabia, aliás, da Europa, o pessoal não sabia ler, né? Então, você vai nas igrejas antigas, ela é muito simbólica. Né? Tem muita coisa que você... Por quê? Porque as pessoas não sabiam ler, mas elas por ali, por aquelas imagens elas entendiam. Falam muito, né? Sim, falam. E devem falar até hoje ao nosso coração, né? Então, o gesto de se ajoelhar, por exemplo, os nossos gestos de ficar em pé, né? Então, às vezes a pessoa, todo mundo está em pé no momento ali do anúncio, ela está sentada. Se você está doente, alguma coisa, mas tem um sentido. Então, tudo isso daí, né, vai se perdendo. Porque a pessoa, aquilo que eu digo, quando você perde a noção do sagrado, essa é a base.
você começa a tratar as coisas de Deus como qualquer coisa. Como se fosse E a coisa... gente às vezes não tem noção, né? Mas existem muita simbologia, muitos significados, né? Na celebração, durante a celebração. É por isso que a gente tem, né? Estuda Se ajoelha, tanto, fica em pé, fica sentado, sim, né? a maneira certa de receber a Eucaristia. Exato, exato. Então, isso são demonstrações de carinho também em relação às coisas de Deus, às coisas do céu, né? Padre, o senhor fala com tanta paixão, né? Sobre o sacerdócio. Quando que o senhor recebeu o chamado? De que forma o senhor recebeu o chamado? Olha, se eu contar, você vai rir. Eu recebi meu chamado com 7 anos. 7 anos? Mas eu entrei no seminário com 30. Então, eu briguei com Deus 23 anos ali, né? Mas também teve toda uma história familiar, né? Meu pai não era convertido, não aceitava a ideia de ter um filho sacerdote. Graças a Deus, depois se converteu e tal, né? Tanto é que hoje eu sou padre. Mas assim, também teve, eu falo que tudo tem um momento. Geralmente com 30 anos já tem muita gente, já tem 5 anos de padre com 30 anos. Eu estava entrando no seminário ainda. Mas eu falo que foi um momento certo, foi um momento de Deus, né? Então, eu acho que gastar tempo com o discernimento vocacional é importante. Porque se talvez eu tivesse entrado antes no seminário, eu não teria permanecido por situações que hoje, olhando, eu falo, foi o momento correto. Que bom. E padre, e nós então vamos agora para mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Participe com a gente, envie sua pergunta. Padre Evandro está aqui para responder a você. Estamos de volta no Frente a Frente. Quem participa aqui conosco é o Padre Evandro Landri. Eu agradeço a todos que estão participando e convido a você que está em casa a apontar o celular aqui para a nossa... apontar a câmera do celular aqui para o QR Code que aparece na tela e enviar a sua pergunta. Padre, o senhor, estando aqui em São José do Rio Preto, o senhor tem alguma atividade específica em alguma paróquia? Porque o senhor é de Palmas, né? Exato, eu sou encardinado, eu sou encardinado em Palmas. Encardinado é o termo que nós usamos para dizer que eu sou padre ligado à diocese XYOZ. Então eu sou encardinado em Palmas, né? E estou num convênio, ou seja, estou, entre aspas, aí, emprestado aqui para São José do Rio Preto, para a Diocese de São José do Rio Preto, exatamente pela situação da minha mãe, que eu já tive a oportunidade de explicar, né? Então, hoje eu estou numa paróquia em Mirassolândia, paróquia de Santo Antônio de Pádua, né? E ali nós temos as atividades próprias da paróquia, as pastorais, as missas, confissões, né? Os encontros e tudo aquilo que vai acontecendo. Além disso, eu dou aula no seminário também, de algumas matérias, né? Dou aula de História da Igreja Antiga, História da Igreja Medieval, a Patrística, que é a minha área de formação, grego, latim, que também está ligado, e de homilética, né? Então, atualmente, são essas, né? A paróquia e também as aulas, que agora a gente está de férias, né? Mas as aulas também para os seminaristas, os futuros padres, né? Padre Evandro, nós falamos aqui muito sobre fé. O senhor acha que o Jubileu da Esperança é uma oportunidade de reavivar a fé? Com certeza. Essa é a beleza da igreja, né? Como eu disse, a ideia do jubileu, ela vem do judaísmo, na realidade, né? Que o próprio nome, jubileu, né? Então, de júbilo, é um momento realmente de alegria, é um momento de chamado de conversão, mudança de vida, né? Então, no judaísmo era a cada 50 anos, né? Então, 49 anos, o 50º ano era o ano do jubileu. E o que acontecia no judaísmo? O jubileu era o ano que se libertava o escravo, que se perdoava as dívidas, né? Que não se cultivava a terra, era um ano que a terra também descansava, né? E era um ano para realmente elevar a Deus o louvor e a gratidão por tudo aquilo que ela recebeu naquele período ali dos 49 anos, né? Aqui na igreja a gente, a princípio, se eu não me engano, talvez estou falando bobagem, também era 50 e agora é a cada 25 anos. Mas pode ter os extraordinários também, se o Santo Padre assim o desejar, por algum motivo especial, né? E o Papa Francisco escolheu o tema da esperança, né? Então, este jubileu, ele tem, né, como é o jubileu da esperança, peregrinos da esperança. É importante a gente entender o que é esperança também, segundo o pensamento da igreja. Porque Paulo fala das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade ou amor, né? Então, às vezes a gente fala e nem sabemos qual é o sentido, tanto é que depois Paulo vai dizer que somente o amor ficará, né? Porque a fé e a esperança. Por quê? A fé é acreditar num Deus que eu não vejo.
E eu já vou estar vendo, então não vou precisar mais da fé. Quando eu estiver perante Deus, eu não preciso da fé. Eu estou vendo, eu estou tendo aquilo que nós chamamos de visão beatífica. Eu já estou vendo o próprio Deus. A esperança é esperar a salvação. E se eu já estou em Deus, eu já alcancei a salvação. Então não preciso mais da esperança. E por fim, o amor, né, ou a caridade. Deus é amor, assim vai dizer João, na sua primeira carta, né, no capítulo 4, versículo 8. Então aí eu vou viver o amor, porque Deus é amor e é a essência, né? Então a esperança é exatamente isso, nós esperamos a salvação. E o Papa Francisco tem estimulado muito isso, né? Que nós visitamos, porque aqui, não só em Roma, claro, quem tiver a oportunidade de ir a Roma, vá a Roma, né? Viver o jubileu lá. Nós teremos jubileu da família, dos sacerdotes, dos jovens. Então tem, né, para todo, como eu brinco, para todo gosto. Para todo mundo. E aqui nós vamos ter depois as paróquias designadas que também terão a porta, né, a porta santa, né? Mas é importante dizer, não é o passar simplesmente na porta santa, né? A porta santa é exatamente essa ideia, né, de buscar o caminho do céu. Então, é um chamado à conversão, é um chamado à mudança de vida. Ali está ligado também a confissão, a participação da Eucaristia, a oração pelo Santo Padre, né? Então, não é só passar na porta santa. Tem também tudo aquilo que está ligado. E, acima de tudo, esta mudança de vida, a conversão, né? Então, vamos dizer, é uma preparação e a esperança é essa, né? Esperamos a salvação. Quem é a salvação? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o senhor falando aí, chamou a atenção da Sônia, foi isso, Luciana? Rosana. Isso mesmo. A Sônia Fernandes, de Catanduva, ela diz, boa noite, Padre Evandro. O Papa sugeriu o tema Peregrinos de Esperança para 2025. Haverá algum subsídio, um livro para estudos? Como poder vivenciar esse jubileu bem? Como que os cristãos podem vivenciar? Sim, nós temos documento da Santa Sé. A Santa Sé, a igreja, gente, é espetacular nisso. Ela não solta as coisas assim, não. É tudo documentado, é preparado, é pensado, é rezado, é organizado, né? Então, assim, pode procurar que você encontre nas boas livrarias católicas, você vai encontrar, né? Se não encontrar o próprio livro mesmo, né? Que você vai encontrar comentários, alguma coisa. Pode ficar despreocupado que realmente vai encontrar sim. E falando da igreja aqui, eu gosto muito de fazer parênteses, viu, gente? Me perdoem aí, mas eu achei, né, assim, estou mexendo, né, com a cidadania portuguesa da minha família. Da minha mãe já saiu e hoje eu estou mexendo com a minha, né? E assim, a igreja, gente, ela tem um papel social que as pessoas não imaginam. Eu só pude tirar a cidadania da minha mãe, né, porque a igreja guardou as certidões de batismo dos meus avós. Meu avô nasceu em 1896, mas você encontra documento do ano 1600, que a igreja guardou. E que hoje me permite, porque naquele período não tinha ainda registro civil, era o batismo, que hoje me permite ser cidadão europeu, porque a igreja guardou. Então, assim, a igreja documenta. Sim. Então, assim, pode procurar que você vai achar. Porque a coisa vai até o seu padre e fala, padre, onde é que eu posso achar um documento? Ele vai te orientar com toda certeza, mas você vai encontrar nas boas livrarias católicas. Com certeza. A Luciana tem mais perguntas para a gente. Isso mesmo, Rosana. A Eliana Aparecida de São Paulo, ela pergunta por que as freiras dizem que são casadas com o Senhor Jesus. Explica, por favor, porque eu não entendo. Isso é muito antigo na igreja, a chamada Sponsa Christi, né, a esposa de Cristo. Vamos pegar lá no comecinho do cristianismo, né? As mulheres se casavam muito jovens, tinha às vezes 12, 13, às vezes até 14, né? Às vezes até com 12 anos já estavam casando. E muitas escolhiam, porque assim, não tinha opção, a mulher casava. Tanto é que Jesus vai falar sobre isso, ele fala, né? Eles casavam e eram dados em casamento. O homem se casava, a mulher era dada em casamento. Por isso que na Escritura tem essas duas expressões. O homem se casava, a mulher era dada em casamento. E o que acontecia? No início do cristianismo, elas falavam assim, não, eu não quero me casar com homem nenhum, eu quero ser esposa de Cristo. Então, era o quê? Ao invés de casar com um homem desse mundo, eu vou casar. Então, assim, era a minha... Exato. Então, eu vou entregar a minha virgindade, eu vou consagrar a minha virgindade ao Senhor. Né? E aí se tornavam a esposa de Cristo. Então, ou seja, ao invés de se casar com
um homem ali no religioso, que na época também era no religioso, a maioria, né? Lembremos que também naquele período tinha o casamento pagão no início da igreja. Então já é muito antiga essa ideia da esposa de Cristo, não é uma coisa moderna, né? E depois, sim, as congregações. Então, assim, era uma forma de consagrar a sua virgindade ao serviço da igreja, ao serviço de Cristo. Então se criou essa nomenclatura, né? A esposa de Cristo, porque se casava realmente entregando toda a sua vida a esse esposo. Tanto é que Santa Clara, quando São Francisco ali no início da ordem franciscana, que dizem que Santa Clara era muito bonita, inclusive, e ela foi ser franciscana, né? Que ela é fundadora das Clarissas. E, assim, ela teve um tio lá que praticamente quase que a forçou, né? E ela falou, não, eu me casei com Cristo, acabou, eu sou esposa de Cristo, né? E aí o tio não teve o que fazer mais, então realmente muito antigo essa questão. Então, assim, realmente essa ideia de entregar toda a sua vida a um amor maior, que é, né? Como o pessoal brinca que os padres são casados com a igreja. Exatamente. Né? Então a esposa do padre é a igreja, da qual ele cuida, né? Exatamente. Que é a família. E a Luciana tem mais perguntas. Luciana. Isso mesmo, Rosana. O Gabriel Oliveira, de Piracicaba. Padre, o senhor acha que a missa do rito tridentino, acha que deveria ser um rito mais conhecido e divulgado para as pessoas? Então, a missa tridentina assim, às vezes um pouco problemática. Em que sentido? É rica, é maravilhosa, é muito bonita, tá? Mas tudo nós devemos fazer na obediência à igreja. A obediência, lembro de São Paulo também, né? Que ele fala que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ir ao bispo, conversar, né? É aquilo que eu digo, gente, a igreja, eu vejo a igreja como um grande jardim. Num jardim você encontra rosa, você encontra margarida, você encontra lírio, gerânio. Aí eu gosto de lírio, aí eu gosto de rosa, eu gosto de gerânio, né? Cada um gosta, e ali a igreja tem espaço para todos. Então, ali, claro, né, se na sua diocese o bispo dá a permissão que se seja feita a missa tridentina, né, então que as pessoas conheçam, é um pouco assim diferente daquilo que a gente está acostumado, até porque a língua, né, é um pouco diferente, que é o latim, embora podemos celebrar neste rito atual, né, que a gente conhece aqui, que é o rito latino, romano, né, pode ser celebrado em latim também, não há problema nenhum, mas o rito, que o pessoal costumava dizer que é aquele, a costa virada para o povo, não é virada para o povo, na realidade é voltada para Deus, é voltada para Deus, né, o sentido é esse, né, versus Deum a gente fala, né, voltado para Deus. Então, assim, é uma das riquezas da igreja, riqueza, né, mas é aquilo que eu falo, sempre na obediência. Então, se o bispo, seguindo as orientações do seu bispo, né, e sim, claro, eu acho que a gente tem que conhecer. Não sei se vocês sabem, na igreja, nós temos 33 ritos. A gente só conhece o rito latino e talvez a missa tridentina. Mas nós temos, por exemplo, os da Índia, o Sírio Malankara, o Sírio Malabar. Nós temos, na Itália, nós temos o Ambrosiano, que tem em Milão, né? Também nós temos alguns específicos na Espanha. Então, assim, existe, né, como eu disse, 33 ritos. Então, a igreja é muito rica, tem a igreja melquita, a igreja maronita. Então, assim, é uma beleza, a igreja é uma riqueza. Então, vale, claro, a pena sempre conhecer mais. E que riqueza está sendo essa entrevista aqui com o senhor, padre. A Luciana tem mais participação ali, Vamos lá, Luciana. Lu. Vamos lá. O João de Assis, em São Paulo, ele pergunta, Padre Evandro, como o senhor vê hoje o retorno de muitos homens na igreja através do Terço dos Homens? Olha, eu fico encantado como Deus inspira as pessoas. É aquilo que hoje na primeira leitura, lá, né, de Isaías, nós vimos Deus exatamente falando, né? Se vocês tivessem seguido os meus mandamentos, né? Então nós percebemos o quê? Que às vezes parece... A impressão que eu tenho é assim, sabe, a barca vai afundar, às vezes a gente tem essa impressão, né, parece que a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, às vezes as pessoas brincam, né, falam, volta Jesus, né, o pessoal brinca, volta Jesus, mas acaba que nós vamos notando, né, que vamos dizer, esse reavivar,
na igreja. Num período foi a Teologia da Libertação, depois foi a Renovação Carismática, depois o Encontro de Casais, né? Quantos casais foram resgatados no Encontro de Casais com Cristo, né? Os encontros de jovem com Cristo, os famosos EJC, né? Assim, nós temos inúmeros, também os acampamentos, os encontros que vão fazendo aí, né? Brasil afora, graças a Deus. Então, assim, e também o terço dos homens. E é uma coisa interessante, porque a presença feminina é muito sentida, né? Que a gente percebe bem as mulheres, a presença. Aliás, eu digo isso sem medo. Ai de nós, padres, se não fossem as mulheres, de verdade, levar gente. os homens para a igreja. Sim, que cuidam com amor, com carinho, que é as nossas mães, viu? Tem muitas mães. A gente deixa a mãe em casa, mas Deus providencia tantas mães também para nós. Mas, assim, realmente, eu tenho notado isso, os homens, parece assim que compreenderam. Nossa, eu preciso ser o esteio da minha casa, não somente na parte financeira, mas na parte espiritual. E eu quero dizer aos homens, eu quero dizer às mães, não deixem de forma alguma de abençoar os filhos de vocês. A bênção do pai e da mãe é maior do que a do próprio Papa. As Sagradas Escrituras nos diz que a bênção do pai e da mãe edifica a casa, né? Então eu vim de uma época que a gente tinha o costume de pedir bênção para todo mundo, né? E hoje volto a dizer, perdendo a noção do sagrado, hoje as pessoas não fazem mais isso. Então pais, principalmente você pai, que também é do terço dos homens, reze pela sua família, abençoe a sua família, abençoe seus filhos, sua esposa, né? E assim também as mães, não deixem de abençoar a sua família, abençoar o seu esposo, abençoar os seus filhos. É muito importante. E que Deus abençoe, que cada dia mais o terço dos homens tem tido um encontro em Aparecida que é belíssimo. Você vê aquele, desculpa a expressão, aquele bando de homem, aquele mar de homem rezando o terço, né? É Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela resgata mesmo, ela puxa, né, os seus filhos, ela não abandona, não. Padre, o senhor falando, passou tão rápido, já estamos aqui acabando o programa, só que antes gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para todos nós de como sermos peregrinos da esperança, para finalizar. Exato. Então, depois aqui nós já estamos divulgando, né? Dom Antônio Vilar tem tido todo esse carinho, esse cuidado, mas todo o Brasil, todo mundo está organizando essa questão. Então não deixe de fazer a sua peregrinação. Sua paróquia vai ter oportunidade de fazer a peregrinação, vá, faça a sua peregrinação. Crie, como eu gosto de usar a expressão, koinonia, que é uma expressão grega que para dizer comunhão. Nós queremos comunhão também com isso, né? Então que nós sejamos peregrino. Peregrino é aquele que caminha. E qual é o nosso caminho? Rumo ao céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então que nós sigamos o Senhor, né? E vamos, como diz o Papa Francisco, peregrinos na esperança. Padre, agradeço muito sua participação. Luciana, obrigada pela participação. Foi muito bom aqui você muito obrigada, Rosana. Muito obrigada ao Padre Evandro por esclarecer as nossas perguntas e as perguntas do público também. Obrigada, então, para você que nos acompanhou. A gente encerra o programa por aqui e até a próxima sexta-feira. Beijo grande.